Este panorama detalhado de 10 figuras emblemáticas e um caso imprevisto convida-nos a mergulhar na complexidade da sua existência. Entre proezas anatómicas, desafios médicos e resiliência psicológica, vamos descobrir como estes indivíduos marcaram a história e contribuíram, apesar de si mesmos, para o progresso do nosso olhar sobre a diferença. Inscreva-se para mais vídeos educativos e fascinantes. Número 10. Edward Murdoch, o mistério da dualidade. A história de Edward Murdoch é, sem dúvida, um dos relatos mais melancólicos dos anais médicos e do folclore circense. Segundo a legenda, este jovem nobre inglês, de uma erudição exemplar e de um talento musical notável, era afligido por uma condição que a ciência moderna ainda tenta classificar: a presença de um segundo rosto situado na parte posterior do seu crânio. Do ponto de vista médico, se este relato for verídico, poderia tratar-se de um caso de craniopagos parasíticos, um gêmeo parasita, ou de diprosopos, uma duplicação facial. Os testemunhos da época descrevem uma entidade rudimentar, incapaz de se alimentar, mas que manifestava emoções. O drama de Murdoch residia na percepção psicológica desta condição. Ele afirmava que este segundo rosto murmurava palavras sinistras durante o silêncio da noite, impedindo-o de encontrar repouso. Perante a impotência da medicina do século XIX, incapaz de realizar uma remoção sem risco mortal, Murdoch mergulhou numa solidão absoluta. A sua existência tornou-se um testemunho pungente da luta entre a identidade e a anatomia. A sua vida terminou prematuramente, deixando para trás uma lenda que continua a fascinar autores e investigadores, ilustrando o imenso peso psicológico que uma singularidade física não compreendida pelo seu tempo pode representar. Número 9. Grady Stiles, a força além da anomalia. Grady Stiles, mundialmente conhecido pelo pseudónimo de Lobster Boy, Menino Lagosta, encarna uma figura complexa onde a genética encontra uma vontade de ferro. Stiles sofria de ectrodactilia, uma patologia hereditária rara que causa a ausência de certos dedos das mãos ou dos pés, conferindo aos membros uma aparência de pinças. Longe de ser um caso isolado, Grady descendia de uma linhagem de artistas que transformaram esta anomalia numa verdadeira herança familiar. Embora a sua condição o impedisse de caminhar de forma convencional, Stiles soube adaptar-se de maneira espetacular. Por compensação, desenvolveu uma musculatura da parte superior do corpo de uma potência fenomenal, utilizando os braços para se deslocar com uma agilidade desconcertante. Na arena do circo, a sua presença era eletrizante. No entanto, por trás das cortinas, a vida de Stiles era marcada por uma personalidade imperiosa. A sua força física, inicialmente uma ferramenta de sobrevivência, tornou-se o reflexo de um temperamento por vezes vulcânico. O seu percurso sublinha a dicotomia entre a atração exercida pelo artista sobre o público e a realidade humana de um homem que recusava ser definido apenas pela sua deficiência, escolhendo viver a vida segundo as suas próprias regras, por vezes desafiando as convenções sociais. Número 8. Liu Chung, o olhar das pupilas duplas. Liu Chung impôs-se no imaginário coletivo, graças a uma característica ocular tão rara que foi durante muito tempo considerada uma lenda: a pupila duplex, ou policuria. Cada íris deste homem parecia abrigar duas pupilas distintas, uma condição que conferia ao seu olhar uma profundidade e uma complexidade visual absolutamente fascinantes. Na China antiga, este fenómeno não era percebido como uma enfermidade, mas como um sinal de alta distinção, ou mesmo de clarividência. Os espectadores da época estavam convencidos de que Liu Chung possuía uma percepção extrasensorial, sendo capaz de ver detalhes invisíveis ou de perceber várias dimensões simultaneamente. A maneira como a luz se refletia nos seus olhos criava um efeito de movimento perpétuo, tornando o seu contacto visual quase hipnótico. Embora a ciência moderna sugira que tais casos possam resultar de colobomas ou de divisões da íris, a aura de mistério em torno de Liu Chung permanece intacta. Ele soube utilizar este dom da natureza para cultivar uma imagem de sabedoria e clarividência, provando que uma simples variação biológica pode transformar um indivíduo num objeto de fascinação quase divina. Número 7. Martin Lorello, a engenharia do corpo humano. Martin Lorello, apelidado de o Homem Coruja, desafiou os limites da flexibilidade vertebral a um nível que a ciência anatómica considerava impossível. Ao contrário de outros membros desta lista,
A capacidade de Laurel não era inteiramente congénita. Era o resultado de um treinamento intensivo e sistemático, iniciado desde a sua juventude. Laurel era capaz de girar o crânio 180 graus, ficando de frente para suas costas, sem que os ombros se movessem. Esta proeza exigia uma manipulação deliberada dos músculos cervicais e dos ligamentos, permitindo desalinhar as vértebras de forma controlada. No palco, adotava uma atitude flegmática, acentuando o choque dos espectadores quando iniciava sua rotação com uma fluidez desconcertante. Para além do aspecto espetacular, Laurel era um verdadeiro profissional da encenação, integrando uma dimensão teatral ao seu ato. O seu sucesso mundial testemunha a fascinação do público pela superação das limitações físicas e pela capacidade da vontade humana de remodelar a própria estrutura do corpo para alcançar o extraordinário. Número 6. Jean Libera, a dignidade de um destino compartilhado. Jean Libera, frequentemente designado como o homem com um gêmeo parasita, carregava no seu torso uma excrescência anatômica rara que consistia num corpo parcialmente formado, vestígio de um irmão gêmeo que nunca se desenvolveu plenamente em útero. Este fenômeno, conhecido como fetus in feto ou gêmeo parasita, é uma complicação extremamente rara do desenvolvimento embrionário. Ao contrário de muitos artistas da sua época que eram explorados, Libera abordou a sua condição com uma dignidade notável. Apresentava-se com uma elegância no vestuário cuidada, não hesitando em revelar a sua anatomia para educar e fascinar o público, enquanto explicava com calma a raridade da sua patologia. Esta coabitação física imposta pela natureza nunca o impediu de levar uma vida ativa, de se casar e de criar uma família. Tornou-se uma estrela internacional, solicitada pelas maiores instituições médicas para estudos de caso. O seu percurso é um exemplo de resiliência, ilustrando como uma anomalia biológica significativa pode ser transcendida pelo carisma e pela força de caráter. Número 5. Peter Robinson, a estética da fragilidade. Peter Robinson, célebre pelo nome de esqueleto vivo, oferecia ao público uma visão quase irreal da fisiologia humana. Caracterizado por uma ausência quase total de tecido adiposo e de massa muscular, a sua aparência dava a impressão de uma estrutura óssea em movimento sob uma pele fina. Apesar desta aparência de fragilidade extrema, que poderia sugerir uma doença devastadora, Robinson gozava de uma saúde surpreendente e de uma vitalidade transbordante. Participava ativamente na vida do circo e interagia com muito humor com os espectadores. Os médicos da época, incapazes de diagnosticar a causa exata do seu metabolismo ultra-rápido, consideravam-no um mistério vivo. Robinson soube transformar a sua silhueta esquelética numa verdadeira assinatura artística. Utilizava frequentemente o contraste visual, colocando-se ao lado de homens fortes, sublinhando assim a incrível diversidade de formas que o corpo humano pode assumir. A sua história recorda-nos que a vitalidade nem sempre depende da robustez aparente. Número 4. Lúcia Zarate, a grandeza de um ícone em miniatura. Lúcia Zarate continua a ser uma das figuras mais memoráveis da história do circo devido à sua estatura excepcionalmente reduzida, sendo reconhecida como a pessoa adulta mais pequena que alguma vez viveu. Portadora de uma forma rara de nanismo primordial, Lúcia pesava menos de 3 quilos na idade adulta, e a sua altura não ultrapassava a de um recém-nascido. No entanto, esta dimensão minúscula não era sinônimo de fraqueza ou passividade. Lúcia era dotada de uma inteligência viva, de uma personalidade vibrante e de um talento artístico inegável. No palco, cativava o público com as suas danças graciosas e interações espirituosas, quebrando a imagem de boneca de porcelana frágil que o público esperava ver. Viajou por continentes, conhecendo chefes de Estado e membros da realeza, tornando-se uma das artistas mais bem remuneradas do seu tempo. A sua vida sublinha os desafios inerentes a uma existência passada num mundo concebido para gigantes, mas testemunha também uma imensa força de vontade. Lúcia Zarate provou que o valor e o impacto de um ser humano não são proporcionais ao seu tamanho físico, mas residem na capacidade de ocupar o espaço mediático e cultural com brio. Número 3.
Joseph Merrick, a nobreza d'alma por trás da aparência. A história de Joseph Merrick, mundialmente conhecido como o Homem-Elefante, é sem dúvida a crônica mais pungente da condição humana. Afligido por deformidades massivas, hoje atribuídas à síndrome de Proteus, Merrick passou grande parte da sua juventude exposto como uma curiosidade, sofrendo o desprezo das multidões. Contudo, por trás desta aparência que assustava os não iniciados, escondia-se um homem de uma sensibilidade requintada e de uma vasta cultura. O seu encontro com o Dr. Frederick Treves foi o ponto de viragem da sua vida. Treves descobriu em Merrick um poeta, um amante da literatura e um meticuloso construtor de maquetes. Merrick tornou-se um símbolo universal da luta pela dignidade humana. A sua existência forçou a sociedade vitoriana a confrontar os seus preconceitos sobre beleza e normalidade. O seu legado continua a inspirar respeito e compaixão, lembrando-nos que a essência de um indivíduo situa-se muito além das aparências, no âmago de uma alma luminosa. Número 2. Mirin Dajo, a transcendência da dor. Nota importante: as proezas de Mirin Dajo são aqui apresentadas a título histórico. Envolvem riscos extremos e não devem, em caso algum, ser reproduzidas. Mirin Dajo distinguiu-se por demonstrações de invulnerabilidade que deixaram o corpo médico em total perplexidade. A sua performance consistia em deixar que o seu torso fosse trespassado por floretes, com as lâminas atravessando visivelmente os seus órgãos internos, sem provocar hemorragias ou infecções imediatas. Dajo afirmava ter alcançado um domínio mental tal que conseguia manipular a matéria do seu próprio corpo. Para provar a realidade das suas proezas, submeteu-se a numerosos exames de raio-x em ambiente hospitalar. Os médicos confirmaram, para seu grande espanto, que as armas atravessavam de fato zonas vitais. Dajo não se considerava um artista de feira, mas sim um mensageiro do poder do espírito sobre a carne. O seu caso continua a ser um dos mais documentados e menos explicados da fisiologia humana, questionando as nossas certezas sobre os limites da sobrevivência e da percepção sensorial. Número 1. Alice Elizabeth Doherty, a graça da menina lanosa. Alice Elizabeth Doherty ocupava um lugar singular no mundo do espetáculo graças a uma característica de uma beleza estranha: a hipertricose lanuginosa. Desde o nascimento, o seu rosto e o seu corpo estavam cobertos por uma pelagem sedosa e loira, conferindo-lhe a aparência de uma criatura mística. Ao contrário de outras condições que poderiam suscitar mal-estar, Alice emanava uma aura de doçura que fascinava o público. A sua condição era celebrada como uma maravilha da natureza. Era frequentemente apresentada em cenários refinados que realçavam a textura única da sua lã dourada. Apesar da sua celebridade precoce, Alice permaneceu uma pessoa discreta, vivendo a sua diferença com uma serenidade admirável. A sua vida ilustra como a raridade biológica pode ser transformada num objeto de admiração estética, permanecendo Alice Doherty na memória como o símbolo de uma natureza capaz de criar formas de beleza totalmente inéditas. Número 11. O caso de Victor e Eleanor, uma distopia da anomalia. Para concluir este panorama, evoquemos o relato fascinante, mas mais sombrio de Victor, apelidado de O Homem de Quatro Braços. Num contexto histórico quase distópico, Victor tornou-se o protótipo do que alguns chamavam de motor humano. O seu caso foi estudado não pela ciência médica, mas para imaginar uma produtividade multiplicada. Ao seu lado, Eleanor e o seu rosto duplo desafiavam qualquer classificação. Nenhum médico do seu tempo conseguiu nomear a sua síndrome. Nesta visão particular da história, a anomalia ditava sua própria lei. A humanidade, perante estes seres fora do comum, oscilava entre a tentação da mecanização e a fascinação pelo indecifrável. Estas figuras, embora menos documentadas, recordam que a anomalia sempre foi o espelho no qual a sociedade projeta os seus próprios medos e ambições. Estas trajetórias de vida ilustram a diversidade fascinante da experiência humana. Muito além do simples espetáculo, estes indivíduos forçaram a ciência e a sociedade a reconsiderar os limites do corpo e do espírito.
Não são apenas curiosidades do passado, mas pioneiros da resiliência que, pela sua simples existência, abriram caminho para uma melhor compreensão da biologia humana. Ao contar a sua história hoje, devolvemos-lhes a dignidade e o lugar que merecem na grande tapeçaria da humanidade.